Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego. Nós estamos na nossa segunda aula, mas é claro, nós estamos alfabetizando, nós vamos fazer um passo, nós vamos dar um passo para trás, que é um passo no processo de alfabetização, para a gente aprofundar a alfabetização. Esse é o nosso objetivo hoje. Hoje a gente vai dar essa alfabetização de novo com um pouquinho mais de detalhamento, tá? No sentido de refinar alguns detalhes, especialmente para ajudar vocês a já conseguirem ler pequenos textos e a escrever pequenos textos em grego, com bastante cuidado, tá? É um dos objetivos que a gente tem aqui, é exatamente esse. Então, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte, eu vou fazer a transmissão, eu vou fazer o alfabeto todo e depois eu vou escrever o alfabeto escrevendo o nome das letras em grego, porque o nome das letras em grego vai ajudar vocês bastante, né? Então, vamos falar das letras do alfabeto grego. Vamos colocar aqui na tela. Nós estamos aqui dando um retorno para a aula 1. Nessa aula 1, nós já vimos as letras todas do alfabeto grego, as 24. Então, as letras são do alfabeto grego. Alfa, primeira letra. Beta, segunda letra. Gama, terceira letra. Delta, quarta letra. Aí depois nós temos mais uma sequência. Epsilon, quinta letra, zeta, sexta letra, eta, sétima letra, teta, oitava letra. Depois nós temos iota, nona letra, capa, décima letra, lambda, décima primeira letra e mi, décima segunda letra. Perceba que é mu, não é mi, é mu, né? Faz boquinha de u. Claro que no dia a dia você vai falando de forma um pouco menos cuidadosa, porque vai virando prática, né? Mas a gente vai fazer a boca de U e fazer o som de I. Mi. Ok? Depois nós temos Ni, Psi, Omicron e Pi. Depois nós temos Rho, Sigma, Tau e Ri, Psilon. E aí, para terminar o nosso alfabeto, nós temos Fi, Ri, Psi e ômega. Esse é o nosso alfabeto grego. A gente vai, então, fazer essas letras, mas eu já passei o alfabeto, vocês já fizeram o alfabeto na aula passada. Se você não sabe, vai lá na aula passada e dá uma olhadinha na aula passada que vai dar tudo certo. O que eu vou fazer hoje é uma coisa que eu não fiz na aula passada, que é escrever o nome das letras em grego, tá? E aí a gente vai perceber coisas de espírito, acento, coisas que são sempre muito importantes, sempre muito graves, sempre muito úteis, e que às vezes escapa na nossa maneira de fazer, porque a gente tem dificuldade de reconhecer. É importante você saber que as palavras gregas têm, se começam com vogais, elas têm o que a gente chama de espíritos. Ou seja, não é que as palavras gregas são assombradas, não, tá, gente? As palavras gregas, elas têm espíritos, elas têm indicação se elas vão ser lidas aspiradas ou não aspiradas. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E elas têm acento, tirando aquelas palavras que são enclíticas, aquelas palavras que são átonas por natureza. A maior parte das palavras gregas, né, elas são palavras que levam acento. Então, nós temos também que guardar os acentos gregos. É uma coisa que a gente vai começar a ver agora, tendo um pouco mais de prática de escrita. Então, eu vou escrever as letras do alfabeto grego, eu vou pedir para colocar aqui na tela. E aí, quando a gente for trabalhando nessa tela aqui, gente, eu vou pedir para vocês irem prestando atenção aqui no que eu for escrevendo, tá? Eu vou até arrumar a tela para mim aqui, porque assim eu consigo ver o que está sendo projetado, tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever as letras do alfabeto grego. Essas 24 letras agora em grego. Então, eu vou começar pelo alfa. Olha só. O alfa. Só que quando eu começo com alfa, para escrever alfa, eu tenho que fazer esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o chamado espírito fraco. Ele indica que eu não vou ler com o espírito forte, que é alfa. Eu vou ler com o espírito fraco, que é sem aspiração. Ó, se eu tivesse assim, ó. Se tivesse assim, eu leria alfa. Como não é assim que eu tenho, o que eu tenho é assim, ó. Fazendo alfa de novo. O que eu tenho é assim, eu vou ler o anormal. E como a palavra, a sílaba
tônica é a primeira, eu tenho um acento agudo aqui. A lambda, alfa lambda, fi e alfa. Pronto, escrevi alfa. É assim que eu escrevo alfa. Agora eu vou escrever beta. Faço beta. Aí o beta, eu vou colocar o eta, acento circunflexo nesse caso, o tal, lembrem-se que não pode cortar ele no meio, não é T, é tal, beta. A próxima letra é o gama, ou gama, tá? Então tá aqui, ó. Gama, acento agudo, tem 2 mis no gama. E alfa. Gama, alfa, beta, gama e delta. Delta é o delta, o epsilon com acento agudo, o lambda, o tal e o alfa. Pronto, as primeiras 4 letras estão escritas. Alfa, beta, gama ou gama e delta. Ok? Escritas essas 4 letras, deixa eu pegar elas aqui, ó, vou selecionar. Vou colocar elas aqui no cantinho, tá? E vou fazer as próximas 4 letras. Eu já fiz o alfa, o beta, o gama e o delta. Agora eu vou fazer o epsilon. Deixa eu ver se eu estou olhando para vocês aqui. Epsilon. Olha o epsilon, como que eu vou escrever. Só um instante. Ó, é separado. Começou com vogal? Não é aspirado? Espírito fraco. E essa palavra tem um acento grave. É um acento para trás. É. Depois vem o psilon. Então tá aqui. Psi, iota, lambda, omicron, acento agudo e o ni. Epsilon. Depois do epsilon eu tenho zeta. Então vamos escrever zeta. O zeta, quem treinou em casa sabe, faz aquela curva em cima, faz a curva embaixo. Z, o eta, acento circunflexo, o tal, lembrando que o tal não é T, então ele não tem pontinho, ele não corta no meio, e o alfa. Zeta. Depois do zeta, eu vou fazer o eta. Então, eta é assim, ó. A vogal, espírito fraco, palavra iniciada com vogal, espírito fraco. Um acento circunflexo sobre o espírito fraco. Vou fazer de novo, hein? Espírito fraco. Um acento circunflexo sobre o espírito fraco. Um tal, lembrando que ele não cruza no meio. E o alfa. Eta. E a próxima letra do alfabeto é o teta. Tá? Então, eu vou fazer. Vejam bem. O teta, o eta, acento circunflexo. Aí depois vem o tal. O tal é o T. Na parte de cima é que corta. E um alfa. Pronto. Já estamos na 8ª letra. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta. Ok? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta. Agora,
tendo feito essas aqui, eu vou apagar o quadro, fiz 8. Vou fazer uma nova sequência de 8, agora direto. Depois do teta, nós temos o iota. Então, eu vou fazer o iota. Começou aqui, espírito fraco. Ômega. Acento circunflexo no ômega. O tal. O traço não é no meio, é em cima. E o alfa. Iota. Depois eu tenho do iota o kappa. Vamos escrever o kappa. Kappa, alfa, acento agudo, pi. É interessante, porque tem 2 pis. Isso aqui é o que a gente chama de consoante geminada, quando a consoante aparece 2 vezes. Elas são gêmeas. Geminada. Tá? Kappa, iota, kappa, lambda. Lambda. Vou fazer lá o lambda. O acento, o alfa. Acento agudo no A. O Mi. O beta. O delta. E o alfa. Lambda. Depois do lambda, eu tenho o Mi. O Mi você já sabe, né? Ele vai receber, vai ter o Y, que é aquela letra que é o U, que vai ter o som, vai fazer o I com boca de U. Então tá aqui, Mi. Ficou parecendo um V, né? Vamos fazer direitinho. Mi. Ni. Ni. Aqui está o Ni. Aí depois do Ni, nós temos o Qi. Lembremos que o Qi é aquela letra que não é tão fácil de escrever, né? Lá em cima, aqui, lá embaixo, para cá, e ele se escreve com iota. Qi. Depois do Qi, nós temos o Omicron. Então, Omicron são 2 palavras, são 2 palavrinhas, ó. O primeiro O, espírito fraco, acento grave, e a palavra micron depois. Micron em grego significa pequeno. O, pequeno. Eu vou explicar por que é O pequeno e O grande, gente. Tudo tem uma razão de ser, tá? Cuidado para não colocar o pingo no iota, tá? Iota não tem pingo. Não é I, é iota. O, micron. Atenção. O O pequeno, olha que interessante. O O pequeno é assim. Como que é o O grande? O O grande você corta aqui, você corta aqui, você corta aqui, dobra essa parte para lá e dobra essa parte para lá. Aí o que vai ficar? Olha como é interessante. Ou o O pequeno ou o O grande. A extensão dele é grande. Ou o O pequeno, ou então você pega o O, corta ele na metade e joga a outra metade para lá. O O grande, que é o ômega. Ou seja, o O pequeno, ele ocupa menos espaço. O O grande é como se você pegasse a perninha do O e esticasse para deixar ele grande. Tá vendo? Você põe um semicírculo do lado um do outro para indicar. Esse aqui dura pouquinho, ou isso aqui dura muito. Ó. Isso aqui dura pouquinho, ou isso aqui dura muito. Ó. Essa é a diferença do O micron, O pequeno, para o O mega, O grande. Tá?
Então, depois do Ômicron, nós temos o Pi. Pi é aquela letra que em matemática a gente estuda direto, né? Então, ninguém vai ter dificuldade de fazer o Pi. O Pi tem o iota, acento circunflexo. Depois do Pi, nós temos o Rho. O Rho se escreve assim, ó. Isso não é P, isso é Rho. Ele recebe, a única consoante que recebe, quando inicial, espírito forte. Ele é aspirado. Rho. Vou fazer de novo aqui o ômega. Rho. Acento circunflexo. Ok? Depois o sigma. O sigma é assim, ó. Iota, acento circunflexo, gama, mi, alfa. Sigma, depois vem o tau. Então, o tau, o alfa, o y e o acento circunflexo. Depois vem o y, também é uma palavra separada, ó. Ri, o espírito, como não é i, é ri, espírito forte. Perceba, ó. Aqui eu fiz espírito forte, aqui eu fiz espírito fraco. Se tem um som, se tem esse som, espírito forte. Se não tem, espírito fraco. Então, coloco lá. Espírito forte, acento circunflexo sobre ele, ri, psilon. Psilon significa simples, nu ou despojado. É o ri simples. O epsilon é o E simples, para fazer contraste com o E longo, que é o eta, né? Epsilon, epsilon. Aí depois nós temos as últimas 4 letras. O Fi, é facinho de fazer, né? Assim. Já aprendeu da filosofia, então não é tão difícil. Fi, tá feito. O Ri. Calma aí, vamos fazer direitinho, né? Assim. E aqui é reto. Ri. Fi, ri, psi. E a última letra do alfabeto é o O grande, que é o O. Coloquei o O aqui. Espírito fraco. Acento circunflexo. Mega. Mega. Mi. Epsilon. Gama. E alfa. Ômega. Com isso, nós temos todas as letras do alfabeto escritas, percebam, olha bem, escritas por extenso, tá? Eu escrevi o nome das letras em grego. Esse é o nome das letras em grego. Dica importante. É fundamental que você já esteja alfabetizado, tá? Que você pelo menos saiba escrever as letras. Então, grego se aprende com a mão, tem que repetir, até decorar e escrever sem olhar. Para você conseguir fazer os exercícios, que vão ser os exercícios que nós vamos dar. Hoje não é uma aula para fazer exercício. Eu vou fazer o exercício na próxima aula. Mas o que eu vou mostrar nessa aula é como a gente vai entender as 17 consoantes do grego, tá? As 17 consoantes do grego, elas precisam ser entendidas pela gente, por nós, de uma forma tal, que eu vou mostrar para vocês, que nós consigamos, ao estudar essas consoantes, entender como elas funcionam foneticamente. Aí você vai falar assim, mas Brian, por que eu vou estudar fonética grega? Para que esse negócio? Porque você só consegue entender alguns fenômenos em grego se você estudar consoantes e vogais foneticamente. Não tem jeito, não tem como fugir. Então a gente vai compartilhar um pouco com vocês dessa fonética grega, porque ela vai ser importante
para o nosso curso. Então, deixa eu explicar para vocês essa fonética. Eu vou compartilhar a janela aqui, mais uma janelinha, as consoantes gregas. Nós vamos bater um papo sobre consoante. Tá bem, gente? Vamos lá. Consoantes gregas. Eu vou ler para vocês, mas eu vou explicando. Nós temos 17 consoantes no alfabeto grego. E elas são divididas em dois grandes campos em relação ao modo de articulação. Tá? Elas podem ser com interrupção da corrente de ar, que é o que a gente chama de oclusiva. A corrente de ar é interrompida e depois ela é solta. Inclusive, a gente, quando fazem perguntas para a gente, o que é uma vogal, o que é uma consoante, o que é uma sílaba, a gente diz assim, muitas vezes. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Então, deixa eu começar por lá. Uma vogal é aquilo que a gente diz sem fazer alteração na corrente de ar, pelo ponto de articulação, né? A gente não usa os pontos de articulação. O que são os pontos de articulação? Língua no dente, língua no palato, língua no lábio, garganta, a língua levanta um pouco e vai lá atrás. Esses são os pontos de articulação. A vogal não usa isso. Então, a vogal, olha como eu posso falar as vogais em sequência, só vou mudar o nível de abertura da boca, que é aberta e fechada, e o nível de arredondamento, arredondadas e não arredondadas. Ó, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Eu não tenho aqui, como tem nas consoantes, que para falar o T eu tenho que colocar a língua no dente e falar T. Para falar o D eu ponho a língua no dente e falo D. Para falar o B eu ponho um lábio no lábio e falo B. Para falar o Q eu coloco a língua lá atrás e Q. Não. Para falar as vogais eu digo sem interrupção na corrente do ar num ponto de articulação. Eu não uso os pontos de articulação. As consoantes usam. E usam de duas maneiras. São os modos. Os modos de articular as consoantes são: se eu vou parar a corrente de ar e depois vou soltar, é a chamada oclusiva. O que é oclusão? Oclusão é interrupção. Também é explosiva, porque eu interrompo, explodo. Ó, batata. Batata. Perceba, eu falo ba, paro, tá, paro, tá. Eu estou explodindo, fazendo a oclusão, interrompendo e soltando, interrompendo e soltando ar. Atenção, sílaba. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Sílaba é tudo que a gente diz numa emissão de ar. Então, o ba é uma sílaba, por quê? Porque na primeira emissão de ar eu falo ba. Na segunda emissão de ar eu falo tá. Na terceira emissão de ar eu falo tá. Ba, tá. Tem 3 sílabas porque eu faço 3 emissões de ar, né? Paralelepípedo. Tem 7 emissões de ar. Paralelepípedo. Inconstitucionalissimamente. Eu faço 11 emissões de ar. Sílaba é tudo que eu falo numa emissão de ar. Esses conceitos são importantes, Brian? São fundamentais. Vocês vão entender isso bem daqui a pouco. Para acentuar é fundamental. Mas vamos voltar para as consoantes. Quanto ao modo de articulação, eu posso parar o ar e soltar quando eu falo T, quando eu falo B, quando eu falo D, quando eu falo Q, quando eu falo G. Tudo tem que interromper e falar, interromper e soltar o ar. E tem aquelas que eu não interrompo, eu modifico a corrente de ar. Se eu falar arara, olha, eu não interrompi, eu só modifiquei arara. Eu vou bater a língua lá no meu palato e vou fazer esse som de irá, arara. Né? É a voz do locutor de esportes, né? Ronaldinho, esse som aqui, né? É uma vibrante múltipla, tá? Quando eu vibro várias vezes é vibrante múltipla, mas não guarda isso não. Não é isso que a gente quer guardar, não. Vibrante múltiplo e vibrante simples. Mas perceba, eu não interrompo a corrente de ar, eu modifico a corrente do ar. Eu faço isso com L, eu faço isso com R, eu faço isso com S. Se eu falo assar, hoje a gente comeu frango aqui em casa, a gente assou um frango. Assar. Olha, eu não parei a corrente de ar. Emiti uma vez A, emiti outra vez sar. Eu não interrompo, tem 2 sílabas, mas eu estou usando aquelas consoantes que continuam. Se elas continuam, eu apenas altero, se chama contínua, tá?
Tem outro tipo de consoante em grego, que é a consoante em que eu junto uma oclusiva com uma contínua, que é a chamada dupla. Quando eu falo psi, eu tenho a interrupção e falo S, psi. Quando eu falo qsi, eu tenho o Q, o K e o S. Quando eu falo de zeta, eu falo o D e o Z, né? Que não era bem de zeta, mas tudo bem, deixa para lá. A gente tem transcrições latinas que permitem a gente reconstituir esses sons. Então, nós temos aqui, gente, olha que legal. Nós temos aqui e percebendo que essas coisas, essas consoantes oclusivas contínuas ou duplas, elas vão abarcar a maioria das nossas consoantes. Aliás, a totalidade de nossas consoantes em relação ao modo. E tem uma outra coisa, gente, interessante, que você não percebeu, talvez até hoje. Eu vou ensinar para você, eu acho que você não percebeu até hoje. Quando a gente vai falar, como que a gente diferencia o T e o D? T de teto e D de dado, a língua vai no mesmo lugar, a língua vai no dente. O ar sai ar na nossa boca. Eu articulo no mesmo ponto. Por que T e D são diferentes? Porque quando eu falo T, a minha corda vocal, não é quando eu falo a vogal de apoio, que é o E. Quando eu falo T, quando eu falo só o T, a minha corda vocal deixa passar o ar na garganta, mas a minha corda vocal não vibra, ela fica paradinha. Quando eu vou falar T. Mas quando eu falo D, ela vibra, D. O D vibra, o T não vibra. Portanto, a gente chama as consoantes que não vibram de surdas, porque não tem vibração da corda vocal. Não é que não tem som, mas ela não tem o som da corda vocal vibrando. E nós temos, quando a corda vocal vibra, nós temos as sonoras. O que são as sonoras? São aquelas que as cordas vocais vibram. Então, T. Se eu falar sem o E, T. É só a surda, o som saindo, o ar saindo. Mas se eu falar D, eu até começo a vibrar antes, D. A mesma coisa o P e o B, P e B. P e B. A mesma coisa o Q e o G. G, sonora. Q, surda. B, sonora. P, surda. D, sonora. T, surda. Ok? Isso é o grau de sonorização. Surda, sonora. Eu também tenho consoantes que a gente vai chamar de aspiradas. O que é aspirada? É esse som de aspirar. É o som... Nós temos aspiradas em grego, por exemplo. Nós temos fi, fi. Esse arzinho que eu sopro, que eu aspiro, fi. Nós temos o fe, theta. Eu sopro. Nós temos o ri. Então, nós temos consoantes surdas, que a corda vocal não vibra, sonoras, que a corda vocal vibra, e as aspiradas, que é quando você faz esse sonzinho na articulação, essa fricçãozinha assim, de theta, de fi, de ri. Perceba, esse arranhadinho é o que a gente chama de aspiração, ok? Esse arranhadinho. Então, perceba que nós temos, quanto ao modo, nós temos oclusivas, contínuas e duplas. Quanto ao nível de sonorização, nós temos surdas, sonoras e aspiradas. E faltou agora quanto ao ponto de articulação. Tem consoantes que a gente fala na boca, no lábio. Esquece lábio dental, língua palatal, bilabial, esquece isso. A gente não vai usar dois articuladores, vamos usar só o articulador ativo. O que é o articulador ativo? O passivo é tudo que é parado na nossa boca. O meu dente de cima da minha arcada superior é parado, meu palato é parado. O que importa para mim é o articulador ativo, que é o lábio, o dente, a língua que bate no dente e a garganta. Então, eu vou chamar de labial, lábio, dental e gutural. Ou seja,
eu vou ter um articulador ativo que vai bater, mas eu vou considerar o passivo. Se é o lábio, se é o dente ou se é a garganta. Vou refazer. Eu ignoro o ativo e considero só o passivo. O lábio, o dente ou a garganta. Olha no lábio. Eu falo B no lábio, eu falo P no lábio e eu falo F no lábio. Os gregos não falam filosofia com o lábio no dente. Eles falam filosofia com os dois lábios juntos. Então é P de pato, B de bato e F de feijão. Tudo no lábio. Então, são as labiais. O ponto de articulação é o lábio. Eu tenho as dentais. Por exemplo, eu tenho teto, que tem um T. Eu tenho dado, que tem um D. E eu tenho... Aí eu tenho que falar inglês, porque não tem esse som em língua portuguesa. Eu tenho the, que é o artigo, né? O artigo definido. Eu tenho things, que são coisas. É a língua no dente fazendo esse som, the, esse sonzinho aqui, língua no dente. São as dentais. As dentais são o pi, o beta e o teta. As labiais são o pi, o beta e o fi. As dentais são o tal, o delta e o teta. Ok? Eu vou explicar circunflexo, grave, espírito e acento na quarta aula. Tá? A quarta aula é a aula de explicar acento circunflexo, acento grave, espírito forte, espírito fraco, assim por diante. Tá? Eu vou hoje tratar de consoantes. E nós temos consoantes que são lá na garganta. Quando eu falo K de caranguejo, é lá na garganta. Quando eu falo re, que é aspirada, de Christos, de Haire. Quando eu vou saudar alguém na rua em grego, eu falo Haire, né? É o oi dos gregos, Haire. Aí o indivíduo responde Haire. Esse Haire é lá na garganta. É uma consoante gutural, não é gargantal, tá, gente? No lábio é labial, no dente é dental, mas na garganta é gutural, porque vem de gutur, que em latim significa garganta. Nós temos o K de karma, o G de gostar e o RI de haire, que é a saudação. Percebam, labial, dental, gutural. E todas elas que eu citei até agora são oclusivas. Quando eu falo as outras que só faltaram, quais que faltaram? O som de L, que é o lambda, o som de S, que é o sigma, o som de R, que é o rho, ok? Elas são sons dentais, ó, sigma é no dente, lambda é no dente. Só que elas são contínuas. E o rho é na garganta. Então, nós temos duas dentais e uma na garganta. Logo, o que nós temos aqui, gente, é um esquema, né? É um esquema que eu vou mostrar aqui para vocês. O esquema é esse aqui, ó. Depois eu volto. O esquema geral é esse aqui, que já está disponível para vocês. Eu tenho lá consoantes oclusivas, contínuas e duplas, tá? Elas podem ser labiais, dentais ou guturais, também chamadas de velares. Elas podem ser as oclusivas surdas, sem vibração na corrente de ar das cordas vocais, sonoras com vibração e aspiradas com aquele som de ventinho, tá? Então, nós temos labial surda, pi, dental surda, tal, gutural surda, capa. Labial sonora, beta. Dental sonora, delta. Gutural sonora, gama. Aspirada labial, fi. Aspirada dental, teta. E aspirada gutural, ri. Resolvemos as oclusivas. Elas são 9, tá? 9 oclusivas. Beleza. Resolvemos 9. São 17. Tá faltando 8. Vai para outra ponta. Vai lá para o final, onde estão as duplas, que é a mistura de uma oclusiva com uma contínua, geralmente o sigma. Então tem lá psi, que é P com S, Qi, que é K com S, e zeta, que é um problema. Eu não vou falar que é delta com S, porque não é. Mas é o zeta. Mas tem dois sons, ó. Qi, psi, zeta. É uma oclusiva com uma contínua. E nós temos aqui no centro as 9 com 3 deu 12. Está faltando 5, tá? Então, as 5 que estão faltando estão aqui.
A dental líquida é o lambda, esse som é chamado de líquido. A gutural líquida é o rho. Aí nós temos as nasais. O que são as nasais? As que o som vão usar a cavidade nasal. O som vai se projetar nessa parte de cima aqui, na nossa cavidade nasal. Como que eu sei disso? Porque quando você tapa o nariz, fica aquele som de que você tivesse gripado. Então você fala bi, 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 bi. Tá vendo? Por quê? Porque o som tem que sair aqui, ó. Tem que sair aqui. Se eu tapar e não deixar sair, ele vai ressoar aqui dentro, na minha caixa, né? Aí vai formar bi, bi, né? Pois bem, quem tem rinite, por exemplo, geralmente fala sempre assim, tá? Com a voz sempre desse jeito, porque tá sempre com o nariz entupido, ainda mais nessa época de frio. Pois bem, essa falta da cavidade nasal nos faz perceber quais são as consoantes, que são as consoantes chamadas ginasais. Mas tem uma consoante estranha na nasal. Deixa eu só falar da sibilante. Tem uma sibilante surda, né, que é o sigma, tá? O sigma é uma dental. Sibilante, porque sibila. Sibilar é isso aqui, ó. Si. Esse som é sibilar, tá? De onde vem silêncio, tá? E aí sobrou uma consoante perdida aqui, porque se você olhar, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se aparece a setinha. Não aparece a setinha. Não tem problema. Se você olhar a gutural sonora, que é o gama, tá? Olha aí, oclusiva, sonora, gutural. Aí vai ter o gamazinho, né? Na parte de baixo é a segunda consoante grega, é o gama. Ela é gutural, oclusiva, sonora. Mas ela também aparece, olha aqui, ela aparece de novo 2 consoantes depois, como uma nasal gutural. Aí você vai falar assim, como assim? O gama é ao mesmo tempo oclusiva, gutural e nasal. Vamos explicar, né? Tudo tem uma explicação. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Aliás, eu não vou mostrar aqui não, eu vou mostrar no quadro. Vamos mostrar no quadro que é melhor. Deixa eu apagar o quadro aqui, o nosso quadrinho de aula. Porque esse quadrinho de aula nos ajudará. Eu vou escrever uma palavra, a palavra boa notícia, boa nova. Ela vai ajudar a gente a entender. Eu podia escrever também âncora, mas eu vou escrever boa nova. Ânquira é âncora em grego, mas eu vou escrever boa nova, que eu acho que é uma palavrinha mais facinha de a gente ver agora. Então vamos lá. Compartilhei. Vou pedir para colocar na tela. Então vou escrever agora na tela, tá bom, pessoal? Olha aqui. Vou escrever a palavra Evangelion. Ó. Como é um ditongo, o espírito vai na segunda vogal de ditongo. Gelion. Deixa eu colocar, são 2 gamas. Gelion. Pronto. Acento agudo no epsilon. Atenção. Aqui no centro eu tenho 2 gamas. Percebem? Eu tenho 2 gamas. Eu tenho 2 gamas no centro, certo? Quando eu tenho 2 gamas, o primeiro gama vai ler com som de N. E o segundo gama vai ler com som de G em gato. Esse gama que está aqui, portanto, é o chamado, olha o nome dele, gama nasal, porque ele vai ter som nasalizado. Então você não vai ler Euagelion, não é assim que lê. Euagelion, você vai ler Evangelion. Ele tem som de nasal. É o chamado gama nasal. Você vai ler ele como se fosse NG, tá? Percebe aqui? A mesma coisa vai acontecer. Deixa eu colocar a palavra. Já estou colocando, então vou colocar. Eu acho que é proparoxítona. Ânquira.
Olha aqui. Que é a âncora, tá? Ânquira é âncora. Olha só. Gama mais capa. Eu não vou ler isso aqui, Agkira. Eu vou ler isso aqui como se fosse um NK. É o chamado gama nasal. Ok? É disso que se trata. Perfeito? Então, agora eu vou tirar aqui essa tela, só um instante, vou parar essa tela e vou voltar lá para os nossos slides, vou ler todas as observações e a nossa aula vai acabar, tá? Então vamos lá. Vamos compartilhar nossa tela novamente. Eu vou colocar os slides e vou ler as observações, tá? Vou ler as observações. Vou começar desde o começo delas. As 17 consoantes do alfabeto grego se subdividem em oclusivas, também chamadas de explosivas, ou, segundo a nomenclatura latina, mudas, contínuas e duplas. No primeiro caso, essas consoantes se pronunciam em consequência de uma súbita, essas consoantes que eu estou dizendo é oclusivas, é o primeiro caso, uma súbita interrupção da corrente expiratória, ou seja, interrupção do fluxo de ar, pela momentânea união de dois órgãos da fala, os lábios, a língua, os alvéolos dentários, a língua, o palato, etc. E no segundo, no caso das contínuas, pela aproximação, não interrupção, mas aproximação dos órgãos da fala, mas sem que haja interrupção ou oclusão da corrente expiratória, permitindo que o ar continue seu trajeto através do aparelho fonador sem interrupção. Tem modificação, mas não interrupção. De acordo com o ponto de articulação, ou seja, o local onde ocorre a interrupção da corrente de ar expirada, as consoantes oclusivas poderão ser labiais, dentais, velares ou guturais. No caso, labiais, dentais ou guturais. Do latim gutur, garganta. E segundo a natureza da articulação, ele pode ter um leve sopro, né? E teremos sonoras, surdas e aspiradas. Quanto às consoantes contínuas, elas se subdividem em líquidas, o lambda e o rho, nasais, o mi e o ni, o gama nasal, e sibilantes, o sigma, também sujeitas à variação da natureza da articulação. Já as duplas, na verdade, são letras que representam não um, mas dois fonemas. Uma dupla labial, psi, uma dupla gutural, psi, e uma dupla dental, que pode ser dizeta ou esdeta. Por que é ZD e não DZ? Porque quando você vai para as inscrições latinas, você pega... Às vezes você tem algumas inscrições que tem um texto grego com uma tradução latina. E aí você vai ver como se transcreve, são transcritas as letras gregas. Às vezes o dizeta é transcrito como ZD e não como DZ. Logo, às vezes SD. Logo, parece que o som de zeta, na verdade, era isdeta. Não era dizeta. A gente reconstituiu errado. Mas já era. Não dá para falar, não dá para falar esdoe, quando, em vez de falar desoe, que é vida. Não dá. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, abafa o caso. Deixa para lá. E aí nós temos esse quadro bonito que vocês viram aqui, que ele vai ajudar vocês a fazer, a guardar essas informações. O que vocês vão fazer para a nossa aula que vem? Né? Vocês mandaram os exercícios, vocês vão perceber que os exercícios de grego são sempre exercícios que você vai fazer, vai escrever e vai mandar as fotos, né? A gente já viu os primeiros exercícios, eu vou falar de monitoria assim que eu terminar a aula, para vocês não ficarem desesperados, vocês vão ter apoio, vou apresentar esse apoio para vocês. Mas na nossa aula de consoantes, nós temos um exercício nessa aula, tá? Esse exercício da nossa aula de consoantes é um exercício bem legal, que é um exercício de você pegar as palavras, que são palavras em língua grega, e transliterar para caracteres latinos. Eu vou mostrar aqui para vocês o exercício, só um instante. Só um instante, pessoal. Vou parar a tela aqui, vou compartilhar a minha tela que tem o exercício, é uma guia que tem aqui, ó. Só um instante. Curso de grego, aula. Pronto. É isso aqui, ó.
Beleza, eu acho que vocês conseguem ver, tá pequenininho, mas eu vou aumentar. Fiquem tranquilos. Vou aumentar, vou colocar um zoom bem alto, bem grande aqui, para vocês conseguirem ver. Aí tá escrito assim, ó, na nossa aulinha, no nosso exercício. Translitere é a seguinte, eu vou colocar maior, né? Dá para colocar maior. Vou colocar bem grande. Pronto. Agora tá grande o suficiente, né? Transliterem as seguintes palavras gregas. Aí tem as palavrinhas. Basileus, Ginomai, Doron, Eidos, Zeus, Redis, Theos e assim por diante. Então, o que você tem que fazer é pegar a palavra em caracteres gregos. Opa, deu ruim aqui, calma aí. Em caracteres gregos e passar para caracteres latinos, tá? Eu vou mostrar isso no quadro. Vou pegar Basileus, que é a palavra que está ali. Vou escrever ela em grego e vou transliterar ela para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui como é que isso é feito. Vou colocar um quadro, tá meio bagunçado o quadro. Eu vou apagar ele. Calma aí. Muita calma nessa hora. Vamos apagar o quadro. Quadro apagado. Então, vou escrever Basileus. Está lá no exercício. Beta. Ih, que beta feio. Vamos de novo. Beta. Alfa. Sigma. Iota. Lambda. Epsilon. Y e sigma. Basileus. Sigma final, né? Com acento agudo. Aí você tem que transcrever. Como que transcreve? Colocar em caracteres latinos. Basileus. Atenção. Muita atenção. Quando você tem ditongo, o que é ditongo? Quando você tem, deixa eu escrever aqui. Só um instante. Eu é um ditongo. Ou que pronuncia um é um ditongo. A gente vai aprender isso depois. Você vai transcrever, ou seja, vai escrever em caracteres latinos, do lado de lá está grego. O Y como o U. Quando ele aparecer sozinho, tá? Quando ele aparecer sozinho, por exemplo, se eu colocar peixe. Peixe é ichthys, em grego. Não é só ichthys, é uma das palavras para peixe. Ichthys. Ichthys. Tá? O pessoal fala Instituto Ictus. Não é Ictus, não, é Ichthys. Quando você for transcrever, você vai transcrever com o Y, porque ele não tá fora do ditongo. Então é I, CH, TH, Y com acento agudo e S. Então é isso. O exercício é esse. Pega a palavra do grego, transcreve, translitera ela para caracteres latinos. Tem algumas palavrinhas lá. Tranquilo para fazer. Fácil de fazer. É uma forma de você ir aprendendo a ler e já ter costume de ler palavras, porque depois nós vamos ler textos. Ok? Deixa eu parar de compartilhar a tela. É isso. Muito obrigado a todos e todas pela nossa aula. Espero que você não desanime e continue estudando com a gente. Para mais uma aula de grego, é a aula de número 3. Hoje eu dei 2 aulas, é um combo. Hoje eu dei aula 1 de novo, alfabeto, e dei aula 2. Foi um combo, né? Mas na aula que vem eu vou falar de vogais, então venham preparados para aprender vogais. Vogais tem os desafios, a gente vai conseguir, viu, gente? Muito obrigado, um grande abraço e força. Paz para todos e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.